paz, igreja, amém? Vocês estão aí, meus irmãos, amém? Acha uma pessoa linda do seu lado aí, dá a paz do Senhor para ela, dá uma boa noite. Fala para ela que Deus vai falar poderosamente com ela, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, oh Deus maravilhoso. Oh, Santo Deus, desde que eu entrei aqui já tinha uma atmosfera poderosa, meus irmãos. Deixa o Espírito Santo fluir no teu coração, amém? Glória a Deus. A gente já, Deus começa a falar do começo do fim do culto. Já Sambalak, Tobias, aí já confirmou, caiu aqui, Val. Então é isso mesmo, né? O Espírito Santo é lindo e ele opera maravilhas. Meus irmãos, a gente como igreja, como corpo de Cristo nessa terra, existe uma garotinha agora, eu queria levantar um clamor, amém? Porque é para isso que nós estamos aqui como igreja, como corpo. Existe uma garotinha chamada Alice, tá? A gente acabou de receber a informação, né, Pastor Dinho? E estão querendo entubar ela agora. Igreja, você pode se colocar de pé, vamos fazer um clamor, porque é uma criança, amém? É uma preciosidade do Senhor, amém? Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus e amado Pai, nós queremos aqui, Santo Deus, entronizar o Teu santo e poderoso nome nessa noite, Pai. Tu tens poder, Pai, sobre a vida, sobre a morte, sobre todas as coisas. O Senhor pagou um alto preço naquela cruz, Senhor. E hoje nós estamos aqui em vida e vida em abundância, Pai. Oh, Santo Deus, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra, Pai, nós clamamos agora, Pai, visita a Tua filha naquele leito do hospital. A Tua igreja clama, Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, envia anjos, envia miríades de anjos naquele lugar, naquele ambiente, que haja uma transformação, que haja um milagre, que haja o Teu sobrenatural naquele ambiente, Pai. Muda todas as sentenças, Tu tem poder de cura. Oh, nós declaramos a todos os organismos da Alice, organismos, cumpra a Tua função, cumpra a Tua função, cumpra a Tua função. Oh, Senhor, visita a Tua filha, Pai, em nome de Cristo Jesus. Tu és santo, Pai, santo. Oh, Shakatarabarabarabara. Oh, santo, santo. Oh, Recabachore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 r
Vida, 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 Senhor. Oh, sopra, 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 Senhor. Cheia, o Senhor é o único digno de ser adorado nessa casa, nesse ambiente, Pai. Oh, santo, 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 santo. Oh, dê o melhor louvor a Ele, meu irmão. Você está na casa do teu Pai. Oh, deixa o Espírito Santo fluir. Oh, não impeça o Espírito Santo. Oh, deixa Ele ministrar o teu coração nessa noite. Abre o teu coração. Beleza da tua santidade. Oh, que amor é esse, Pai? Que amor é esse, Pai? Oh, Xarabás. Oh, Deus maravilhoso. Meus irmãos, que presença. Pode se assentar, senão não vai ter culto. Falar que nem o Luiz Hermínio, né? Meu, se comporte aqui uma igreja evangélica, né? Glória a Deus. Aleluia. Oh, santo, maravilhoso.
teu santo nome, glórias ao teu santo nome. Já podia entrar na adoração, né, Martinha? A Martinha, esses irmãos abençoados, quando eu vejo eles aqui, eu já preparou todo o ambiente. Glória a Deus, meus irmãos, amém? Aleluia. Pega a tua espada afiada aí, abra lá no livro de Neemias. Já que a Val falou, vou ter que pregar. De vez em quando eu pego o microfone da Val aqui, tá tudo lambuzado de óleo assim. Aleluia, glória a Deus. Neemias 6, versículo 15. Amém? Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Oh, maravilhoso. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias 6,15. E acabou-se, pois, os muros aos 25 de Eliú, e 52 dias. Só até aí, tá bom. Não precisa de mais coisas. Meus irmãos, olha só que coisa mais tremenda e fantástica. Aqui, como a avó mesmo disse aqui, existiu um profeta, um homem do Senhor chamado Neemias. E eu admiro muito, assim, eu me identifico muito com Neemias, porque eu acho que ele é um cara que lutou uma das maiores batalhas que a Bíblia já viu, mas em nenhum momento ele pegou ali em espada, em nenhum momento ele foi um Davi que foi lutar contra um Golias para arrancar a cabeça, ele foi um Elias que ali profetizou contra os 450 profetas de Baal, em nenhum momento ele foi ali um Josué que foi derrubar as muralhas de Jericó. Não teve batalha física, não houve em nenhum momento isso, mas eu considero ele um dos maiores guerreiros, porque ele lutou uma batalha, meus irmãos, e essa batalha que nós às vezes lutamos no dia a dia, que é uma batalha espiritual. Quantas das vezes você não está lutando contra os seus pensamentos, os seus desejos, a sua carne, a sua emoção, a sua alma? Neemias, eu acho muito louco, porque Davi chega diante de Deus: Senhor, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E sabe o que ele está fazendo? Ele está falando, não está falando para Deus, ele está falando para ele mesmo. Ele está falando o espírito dele, falando para a alma dele: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele está ministrando ele mesmo. E quantas das vezes nós, com essas condições, meus irmãos, temos que lutar contra a nossa carne e desejo de ministrar nós mesmos. Você tem que falar algo para você mesmo: não, essa sentença está errada, eu não quero aceitar, não foi para isso qual o Senhor me designou. E às vezes a gente se é tomado por um ambiente externo, meus irmãos, que vão contaminando as nossas emoções. E quando você vai ver, você fala: nossa, eu estou sendo conduzido como um rebanho. Você fala: peraí, não é esse o motivo de eu estar aqui, da qual o Senhor me chamou. Mas as nossas emoções, os nossos desejos internos acabam sobressaindo sobre as decisões e a vontade de Deus. E Neemias passou por isso, meus irmãos. A palavra do Senhor declara aqui: Neemias, ele teve que lutar contra contra Tobias. Qual é o outro? Sanbalat. Ele teve que lutar contra pessoas que caluniavam ele. Ele teve que lutar contra as pessoas que não acreditavam nessa obra. Ele primeiro ouve e fala: nossa, meu povo está padecendo. Ele se entristece, meus irmãos. Ele é movido por um sentimento de compaixão. Compaixão não é você ter empatia. Compaixão não é solidariedade, meus irmãos. Compaixão é você se colocar no lugar do próximo, na prática. Ele fala: meu Deus, meu povo está lá, eu tô de boa. Ele podia falar: eu sou um copeiro do rei, eu tô aqui no palácio, eu consegui alcançar um patamar. Ele podia ter falado isso e deixado tudo de lado. E ele fala: não, o meu povo está padecendo. Como assim? O rei até percebe isso. O rei Artaxerxes fala: meu, o que aconteceu com você, Neemias? Seu semblante está caído. E ele fala: não, meu povo está padecendo, até o ponto do próprio rei falar: não, vai lá resolver essa parada. E ele consegue a liberdade, meus irmãos. E pensem só, em 52 dias ele levanta os muros de Jerusalém.
em 52 dias, aquilo que parecia totalmente impossível, ele rompeu os limites ali, ele foi contra todas as pessoas, o ambiente que estava dizendo não. Mas o que acontece? Ele não foi conduzido pelas emoções, meus irmãos. Havia algo que queimava no interior dele, uma convicção que muitas das vezes nós vamos perdendo. Algo que o Senhor já falou há muito tempo atrás. Quantas promessas Ele não declarou sobre a tua vida e você já se esqueceu? As circunstâncias suprimiram aquela situação. E hoje você vive em ciclos, meus irmãos. Vivemos em ciclos. Às vezes estamos numa alta, depois caímos e vivemos ondulando até mesmo. Vivemos em altos, em baixos, meus irmãos. E o Senhor nos chama para ser constante na presença dEle. O Senhor nos chama para ter uma vida de oração constante. Quantas das vezes você em oração colocou algo diante da presença do Senhor? E hoje, a sua vida de oração como está, meu irmão? Talvez a gente chega no final do dia, Senhor, obrigado por isso, aquilo. Daqui a pouco tá, não sabe nem mais o que está falando. Acho que, né, Val, o Espírito Santo fala assim para Jesus: o que ele está falando que eu não estou entendendo mais nada? Acho que Jesus deve falar assim: não, você que fala em língua estranha, você que entende essas paradas aí, você que criou. Porque você já... Cara, que melhor é esse para Deus? Cadê o preço de oração, de uma busca, meus irmãos? Eu confesso, até a Val falou aqui também. Eu cheguei a receber, não posso falar bisco, eu recebi o convite ontem. Ainda pensei, vou confessar o pecado para alcançar a misericórdia de Deus. A Bíblia fala isso. Amém? Eu falei, será que eu abro? Aí eu vi que era agir, eu falei... Senhor, e meus irmãos, eu não vou mentir para vocês, eu não quero... minha rotina é acordar 5 horas da manhã e chegar às 7h20 em casa, ficar 14 horas praticamente fora de casa. Hoje eu dei aula em 3 escolas, fiquei como coordenador de outra escola o dia inteiro. Cheguei em casa para tomar um banho, pastora Elza, chuveiro queimado, misericórdia. Eu falei, Senhor, que luta! Eu falei, aleluia, tem que falar aleluia, né? Aí eu vim de trem ainda, aquele bem apertadinho, hoje estava mais gostoso ainda, aquele cheirinho gostoso. Eu falei, tudo que eu preciso é de um banho, né, Deus? Você tá ligado, eu vou lá na tua casa. Não, no chuveiro queimou. Não é não, Fabião? Meus irmãos, mas você entenda uma coisa, quando você tem convicção do que o Senhor quer, eu deitei, virei, vou dormir. O Espírito Santo acorda e responde agir. Ei, cadê o preço de oração? Cadê o preço de busca? Cadê a pastora Elza não sabe, mas eu fui na casa dele um tempo atrás, tomei um café bom, gostoso, todos estão convidados para ir lá. E lá ela falou uma coisa para mim que ela nem percebeu. Ela falou assim, sabe o que acontecia com o povo no Egito? Para eles não buscarem a Deus, o faraó dava mais e mais e mais e mais trabalho para eles. E eles se esqueciam, se acomodavam. Não foi isso? Você já falou isso para mim, pastor Elza. Meus irmãos, e é exatamente isso. Às vezes Deus falou isso para mim. Quando eu recebi o convite, eu falei, opa, e aí, você vai negar? Cadê o ex-me aqui que você falou há muito tempo atrás para mim? Cadê aquele coração que queimava? Cadê aquele coração ali que tinha uma sede e fome da minha presença? Você muitas das vezes ouviu muitas coisas a teu respeito, coisas que não foram satisfatórias à tua alma, e você parou e paralisou o teu ministério. Mas eu esperava, criou expectativa errada. Não é uma questão de expectativa, é uma questão de perspectiva, meus irmãos. Você vai sempre se frustrar nas suas expectativas, e o Senhor faz questão de fazer isso, sabe por quê? Para você entrar no alinhamento do propósito e da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Para ver se você está convicto daquilo que o Senhor te chamou. Aquela palavra que foi colocada no teu coração, que queimou, e agora? Cadê o altar que está sendo aceso ali todos os dias? Cadê aquele, nem se for aquele pavio que fumega hoje, meus irmãos? É o suficiente, deixa o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que ao cheiro das águas brotarão, não cessarão os teus frutos, meus irmãos, não cessarão. Meus irmãos, mas é uma luta constante o tempo todo, não adianta, vem desânimo sim, vem angústia sim, vem aflições de alma sim, vai vir, tem de bom ânimo, ele só falou isso, eu venci o mundo, mas tereis aflição sim.
Não adianta entrar num evangelho barato, meus irmãos. E Neemias foi esse cara, ele lutou uma batalha invisível. Lutou contra até o próprio povo que falava que não ia dar certo. Mas ele tinha uma convicção, falar: Senhor, me dá essa convicção, me dá essa certeza. Muitas das vezes a gente é traído pelas nossas emoções. A gente acaba falando: eu creio que Deus está comigo, mas às vezes eu tenho essas dúvidas, eu me pego abatido, aflito, angustiado. As almas feridas pressionam nossas emoções, meus irmãos. A nossa alma ferida vai pressionando até o ponto daquilo virar uma opressão dentro de nós. E você já fica estagnado. Ele quer fazer o quê? Abalar as tuas emoções. E vai vir com notícias, muitas das vezes não tão agradáveis. E vai vir com pessoas que vão falar aquilo que vai machucar o teu coração. E não pense que vai ser um desconhecido que vai falar isso. Vai ser pessoas mais próximas. Cara, mas quando você tem uma convicção, você vai agir como Neemias: Senhor, eu estou aqui, eu vou fazer a tua obra, o Senhor me chamou, eu sei o meu propósito nessa terra. Eu não posso mais fraquejar, meus irmãos. Entenda uma coisa: o Senhor nos chama para algo tão poderoso e nós ficamos, parece que a gente acaba sendo que nem Jeremias. Jeremias, o profeta chorão, chega diante de Deus: Deus, olha o preço que eu pago diante de ti. Eu faço a tua obra, eu tenho preço de oração, eu jejuo, eu entrego meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou justo. E o ímpio prospera. O Senhor só fala para ele nem responde com uma resposta, ele responde com uma pergunta: como queres correr mais que os cavalos apostando corrida com os homens? Que nível você chegou para estar apostando corrida com os homens? Para estar se comparando, não que você seja melhor, mas, meus irmãos, o que o Senhor te chama excede o entendimento humano. Os planos dele são maiores e melhores, e você está patinando em coisas que você já deveria ter passado. Você não é mais um bebê na fé. Está querendo às vezes aquela papinha só, mas o Senhor te chama para um alimento sólido. E um nível de intimidade como nunca antes, meus irmãos. Existe um povo tão sedento aí fora, e muitas das vezes você está competindo com outras coisas que não era nem para você estar envolvido. Existem pessoas lá do lado do seu trabalho querendo ouvir do amor de Deus, e você às vezes está parado porque está com raiva do teu chefe, do teu trabalho. Enquanto você não saber o propósito do Senhor naquela firma, talvez você fique a eternidade nesse serviço. Por isso que você não sai, fica reclamando. Eu falo por conta própria, meus irmãos. E é difícil a gente entender essas coisas, mas nossa luta é constante. A alma é o que, meus irmãos? A alma é a nossa emoção, a afeição, as memórias, a imaginação. O espírito é a nossa fé, a nossa adoração, a esperança, a nossa devoção. E aí o que acontece? O grande problema é que nossa alma, ela é conduzida pelas nossas emoções, e as nossas emoções são conduzidas por estímulos externos. Vai assistir um jornal o dia todo para ver como você fica espiritualmente. Vai andar com pessoas que não te agregam em nada, só falam coisas desnecessárias que ali não edificam. Meus irmãos, não adianta você falar que é forte e firme que você vai existir, meus irmãos. A nossa carne é fraca. A nossa carne é fraca. O diabo, ele está o tempo todo ao nosso derredor, buscando quem possa lhe tragar. A Bíblia fala: você deve fugir da aparência do mal, mas no mesmo versículo, a parte A, ele fala assim: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. E quantas das vezes, meus irmãos, esse preço, Charles Spurgeon tem uma frase que ele fala, que eu gosto muito, que fala: os cristãos estão em perigo, não porque estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando estão sendo admirados. Quantas vezes você tem um grau de um certo conhecimento e vai falar assim: não, mas eu conheço muito mais, eu tenho uma experiência muito melhor. Meus irmãos, nossas obras são trapo de imundícia perante Deus. Quantas das vezes eu chego, bispo, chega uma pessoa que acaba de chegar, a pessoa está aqui chorando, quebrantada, eu falei: o que aconteceu com o meu coração, Deus? Meu coração pedrificou porque eu não consigo mais me quebrantar como essa pessoa que acabou de se converter. A gente vai seguindo um ritmo acostumado e vai levando aquilo do mesmo modo, e a gente quer comodidade, meus irmãos. Se eu tivesse dado um título para essa palavra,
Antes que os irmãos da web perguntem, eu ia falar os inconformados. Os inconformados, porque a Bíblia fala, não sejais conformados, mas sejais transformados pela renovação do meu entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para a tua vida. Meus irmãos, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é não me conformar. Cara, eu não posso me conformar com uma criança ali lá para ser entubada. Eu tenho que chorar com os que choram, meus irmãos. Eu não posso me conformar. Esses dias eu falei, Senhor, deixa eu ser usado por você esse dia. Faz tanto tempo que não flui aquele negócio tão gostoso. Domingo à noite, eu abro o portão de casa, aí já chegou um abençoado lá, que eu havia ministrado ele há muito tempo. A Josi estava aí na padaria comprar um pão. Aí ele fala, meu irmão, me ajuda. E Deus tinha revelado algo para mim, eu entreguei para ele, ele falou, aquilo que você falou aconteceu, meu irmão, não me posicionei. E aí o pão ficou para depois. Não é assim, ó? Cara, e Deus, eu falo, ó, quando você, meus irmãos, entra numa atmosfera dessa de busca e saber teu propósito, os demais problemas ficam muito pequenos e desprezíveis, meus irmãos. Nada mais importa. Sabe por quê, meus irmãos? A maior parte das nossas necessidades é nós que criamos. Eu tenho necessidade de sempre ali trocar meu carro. Eu tenho a necessidade de fazer isso. Eu tenho necessidade, não que você não possa pedir isso para Deus, mas como se acumula tanta necessidade e se frustra tanto. Mas você que criou esse castelo que pode desmoronar facilmente. Cara, você necessita é de buscar a vontade de Deus. Busque o meu reino em primeiro lugar e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entra nessa compreensão, meus irmãos. O que o Senhor já te deu, já está lá, está guardado. Não é campanha, não é só você tomar posse. Mas o vinho novo, eu estou esperando, o vinho novo já foi liberado. É porque o odre está velho. O odre está velho, não vai suportar, então o Senhor não derrama. Meus irmãos, é o mundo todo falando o tempo todo, o que você pode fazer para prosperar? O que você pode fazer para vencer na vida, para ter uma vida financeira abastada, e isso, aquilo, 7 passos para isso, 10 passos para aquilo. Cara, o que você tem que fazer quando Jesus chega para as igrejas de Apocalipse ali, em Apocalipse 2 e 3 capítulos? O Senhor, ele chega e reconhece o que aquelas igrejas fizeram. Ele fala, vocês fizeram isso. Só para vocês terem uma noção, lá na igreja de Éfeso, ele fala assim, era uma igreja autêntica, ele reconhecia a autenticidade dela, que ela era verdadeira, uma igreja que trabalhava muito, tinha muita paciência, perseveravam, colocava aqueles que não eram crentes à prova, sofria e não se cansavam. O Senhor reconheceu tudo que ela fez ali. Mas sabe o que ele fala para essa igreja, meus irmãos? Deixaste o primeiro amor. Você não se cansa, mas às vezes o primeiro amor já foi embora. Você paga um alto preço, mas às vezes o primeiro amor foi embora. É para isso que você tem uma ceia. Examina o homem a si mesmo. Cara, será que eu estou no centro da vontade de Deus? Mas eu estou fazendo a vontade, mas eu estou pregando, eu não estou falando disso. Deus não está falando disso. Porque para a misericórdia de Deus, Deus usa até uma mula, meus irmãos. Usa a minha vida, qualquer um. Isso não ser usado por Deus não significa que Deus está com você. Porque muitas vezes Deus está te usando por misericórdia de outra pessoa. Aquela pessoa está precisando e fala, vou usar mesmo esse aqui, toma, vai lá. E ele vai se achar que foi ele, mas no fundo é o Espírito Santo que fluiu. Mas por quê? Porque muitos viram em meu nome, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ei, eu não te conheço. Aparta-te de mim. Ser usado não é termômetro para você falar que é a vontade de Deus. É você estar na presença e queimando no secreto com o Senhor, meus irmãos. Isso é você estar no centro da vontade de Deus. E muitos aqui são usados. Eu sei que muitos aqui pagam um preço ali no secreto. E muitos faziam e deixaram, meus irmãos. O Senhor te chama, volta ao primeiro amor. Lembra da onde caíste. Se arrependa.
Ele trata até como uma condição de pecado. Se arrepende e volta. Ei, meus irmãos, lá em Pérgamo, olha o que eles falam. Você retém o meu nome, não negaste a minha fé. E o que eles precisavam fazer então? Deixar a doutrina de Balaão. Se arrepender. Qual que era a promessa? Dar-lhe do maná escondido. Em Éfeso, ele ainda fala: ao que vencer, vou dar da árvore do fruto do jardim, do paraíso. Ei, na igreja de Tiatira ele fala: conheça a tua caridade, o teu amor, o serviço, a tua fé, a tua paciência. As suas últimas obras são mais do que as primeiras. Cara, essa igreja está voando. Esses irmãos estão bombando. Esses caras, tá lindo demais. O Senhor fala: qual é o seu defeito? Tolera Jezabel. Meus irmãos, então não se baseia. O Senhor não está falando aqui de ser preocupado no que você faz. Ele até reconhece isso. Mas Ele está preocupado com todas as igrejas, o que elas se tornaram. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós começamos no propósito correto. E a gente vai se perdendo. Vamos vir na fama, as condições, aquilo lá, e a gente se perde. Aí volta o primeiro amor. Deixa o fogo queimar novamente, meus irmãos. Eu falo por experiência própria, meus irmãos. Eu tenho meu irmão ali, X, caminhou comigo um bom tempo. Meus irmãos, eu era um cara que não largava o púlpito. O cara mais vazio do mundo era eu, e eu pregava e as pessoas diziam: glória a Deus. Meus irmãos, eu estava podre e vazio, desculpa o termo. O Senhor fala: você não aguenta mais nada, você tem que parar. E eu queria insistir em algo que o Senhor falou: já não estou mais aqui. E eu não entendia, meus irmãos, porque eu estava preocupado em fazer. Eu era um bom servo, mas não sabia ser um bom filho. Eu não sabia ter a sensibilidade de um pai para ouvir ali a voz dele. Cara, e quantas das vezes eu me desgastei, cheguei no fundo do poço do espiritual, mas estava sendo usado. Eu falei: Senhor, nunca mais eu quero isso para minha vida. Nunca mais eu quero isso. Daqui a pastora Elza, ela me ministrou nesse período. Cara, isso é muito sério, meus irmãos. Não troca aquilo que o Senhor tem que colocar na tua vida por um prato de lentilha. Algo momentâneo, algo passageiro. Meus irmãos, eu falo para vocês, tem que ter um esforço da nossa parte, meus irmãos. O tempo de oração que você vai gastar com Deus vai crucificar a tua carne. Esses dias aí eu não estou conseguindo dormir. Chega 3, 4 horas, não consigo dormir. Não é não, pastor Dinho? Keila, o que a gente faz quando não consegue dormir? Ivan, ora. Mas Senhor, eu tenho que dormir 4, 5 horas por noite. Ora. Tá chorando porque... Meu irmão, não adianta, a gente tem que buscar um preço de oração com Ele. Tem um tempo, meu irmão, deixar tudo. Jesus orava aqui nessa terra, meus irmãos. O cara tem conexão, ele se retirava para ir orar. Tem um grande pregador, eu não lembro o nome, lá da Coreia do Sul. Uma vez o presidente da Coreia do Sul falava com ele, pedia aconselhamento para ele. Uma vez ele ligou, eu preciso falar com ele urgentemente, que eu preciso tomar uma decisão agora. É muito importante. Aí foram avisar ele, ele falou assim: não, agora eu estou ocupado. Estava lá no tempo de oração com o pai. Mas ele é uma pessoa importante. Ele falou assim: mas eu já estou falando com uma pessoa mais importante agora. É real essa história, meus irmãos. Cara, seu tempo é sagrado. Para tudo. Deixa o celular de lado. Busca a face dele, meus irmãos. A gente não tem segredo, fórmula mágica. Se a gente não transformar nossa renovação pelo entendimento deles, meus irmãos, buscando a face dele, vai vir essa atmosfera que vai tomar os nossos corações, as nossas emoções. Cara, e quando chegar os ventos fortes, nós não vamos resistir, meus irmãos. Aonde você está construindo a tua casa? Qual é o tipo de estrutura? Não é uma areia?
Tem que ter algo bem fundamentado, meus irmãos. Amém? Vocês estão aí? Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Meus irmãos, e essa é uma guerra. Deus reconheceu tudo que eles haviam feito, o fator externo, mas Deus questionou o que eles haviam se tornado, é o fator interno. Tanta preocupação com reputações, aquilo que você conquistou. Meus irmãos, Deus está preocupado com algo interior. Reputação é o que os outros pensam de você. Caráter é o que Deus vê em você. E Deus está preocupado com o teu caráter. Às vezes você vai ter que precisar expor suas fragilidades, suas fraquezas, porque o poder dele se aperfeiçoa nesses ambientes, meus irmãos. Somos apenas um vasinho de barro na mão do olheiro. E é muita misericórdia de Deus. Mas às vezes a gente se acomoda na misericórdia e na graça de Deus, meus irmãos. Misericórdia é você não receber. Presta bem atenção nisso. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Misericórdia é você não receber o que você merece. Sabe o que nós merecemos? O juízo de Deus. Como pecadores. E muitas das vezes, por misericórdia, nós não recebemos o juízo de acordo com as nossas vidas pecadoras. Sabe o que significa graça, meus irmãos? É você receber o que não merece. É você receber o que não merece. Sabe o que você recebe? Justiça de Deus. A justiça de Deus você não merece, mas o Senhor te dá. Você sabe o que Ele está falando aqui, meus irmãos? Que você tem um escrito de dívida impagável do pecado. Cara, pensa naquela conta bem, meu irmão, pensa na nossa conta ali, que a gente está devendo para o Senhor ali. Aquela conta negativa, o financiamento da tua casa, do teu carro, eu não sei. E aí de repente Deus chega lá, está pago. Meus irmãos, mas não é só isso, porque isso é misericórdia. E sabe o que é ter graça de Deus? É que Deus ainda vai lá com um montante de dinheiro e coloca na tua conta. Ele te deu todo o suporte, todas as condições, e nós ainda estamos patinando em meninices, meus irmãos. Em coisas ali desnecessárias, perdendo o foco, porque a gente já tem a graça e misericórdia o suficiente. A Bíblia fala: entrai com confiadamente diante do trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia. Cara, nós temos tudo, a nossa necessidade é o quê? Ter graça e misericórdia. Cara, eu tenho a presença do Senhor, cara. Às vezes eu me aflito, parece que Deus, eu sinto, falo: Deus, será que o Senhor me abandonou? Será que eu quero a tua presença? Eu quero mais de ti, eu não estou satisfeito com isso. E a nossa fome tem que ser insaciável, meu irmão. Todo dia você vai chegar aquele maná. Mas aquele maná não serve mais. O maná era só para um dia. Você está vivendo de glórias passadas. Você está vivendo de histórias passadas. Quantas das vezes você até idolatra a tua história? Mas esse é um tempo novo, meu irmão. O vinho é novo. E o odre precisa ser trocado. Glória a Deus pelo tempo passado. Traz a memória, aquilo te dá esperança, lembrando do passado que Deus fez, mas não pare aí. Tem algo muito mais sobrenatural para ser derramado, meus irmãos. Eu quero uma novidade de Deus, eu não quero me conformar. Foi bom, mas aquilo já foi. Foi algo maravilhoso. E a gente tem que pagar, meus irmãos. Eu lembro quando eu e a Josi estava ali por casar. Cara, eu olhava, Val, chegava no apartamento, era muito triste. Cara, não tinha nenhum móvel ali. Nenhum pia, não tinha nada. 2 meses antes de casar, pastor Rogério. E eu falava: Senhor Jesus, o que vamos fazer? Bia, que está para casar, sabe disso. Dá aqueles desespero, né, Bia? Cara, e às vezes, quantas das vezes a gente chegava ali e falava: Senhor. E eu não sabia o que falar para a Josi, ela entrava ali chorando. Eu falei: ei, pela fé eu falava, se tivesse alguma coisa aqui nesse apartamento,
eu ia falar que Deus talvez não estaria conosco, a gente já estaria acomodado. Mas como não tem nada, eu vou crer e vou confiar. Crer contra a esperança. Fé, firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Meus irmãos, e tinha alguns lugares que a gente tinha uma grande expectativa de vir algumas coisas. Tem umas pessoas, os padrinhos que a gente chama, e falam, e aí? Vai chegar, né? E vinha nada. Inocente, sabe nada. Vai lá confiar na teu braço para ver para onde você vai parar. E os irmãos, quando a gente menos esperava, estou te dando isso, Deus tocou isso, Deus fez aquilo. Cara, tinha irmão que chegou a dar um valor para comprar o meu carro. Cara, isso é Deus, isso é esperar em Deus. Os planos são meus, mas os planos são seus, mas os passos são do Senhor. Então como vai acontecer? Não fica ali costurando, Deus, faz assim, eu estou orando assim, você tem que agir assim, tem que ser assim, dá a volta aqui. Não ensine Deus, não atrapalhe Deus. Quando você largar, Deus vai fazer. Você sabe quando Deus vai estar preparado para te abençoar, meus irmãos? Quando você estiver disposto a devolver aquilo que você tem pedido para Ele. Você quer um carro? Se Ele pedir, você deve dar. Então você está disposto a ser abençoado. Senhor, eu não dependo de nada, dependo de Ti. Então está disposto a ser abençoado. Você está entendendo a razão de Deus. Cara, é muito mesquinho. Nós queremos ter tantas prosperidades e conseguir tantas coisas, meus irmãos, e a gente não pensar no nosso próximo. Começa a pensar, Senhor, não por barganha, mas Senhor, eu quero ter uma condição de dar um valor de dízimo tal na Tua casa. Porque eu quero abençoar a obra. Eu quero ter uma condição de abençoar o meu irmão lá do lado. E às vezes, até sem condição, Deus vai provar teu coração, que é assim que funciona. Onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. E essa é a nossa condição, falar, Senhor, Deus, me ajuda a ter esse entendimento. Mas, meus irmãos, tudo que nós queremos nesses tempos, estou terminando. Sabe o que é? Uma paz, uma tranquilidade, estabilidade financeira, sossego. Eu orei ano passado isso e eu estou trabalhando muito mais do que eu nunca trabalhei tanto. Falei, Deus, eu acho que eu estava com sono, então você entendeu errado, né, Deus? Não é possível. Tabarelado não deu conexão. Cara, e eu falei, Deus fala, se esforça e busca e tem de bom ânimo. Não tem tempo, eu arrumo tempo. Cara, e eu vou falar para vocês, Davi foi um cara assim, meus irmãos. Ele fez o quê? Ele falou, guerreou, o cara fez acontecer, matava filisteu e tal. O que aconteceu? Ele falou, hoje eu estou de boa, vou ficar aqui. Paz, sossego e tranquilidade. Meus irmãos, a guerra nos mantém vigiantes. Se você está em guerra, é porque temos que estar vigilantes. E aí o que acontece? Ele caiu, todo mundo, não vou encurtar a história aqui para não alongar, ele acabou caindo porque ele ficou no palácio dele. Mas é muito louco que Jesus fala assim, deixe-vos a paz. E ao mesmo tempo ele fala assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque quando ele fala, deixe-vos a paz, ele fala assim, eu não vou dar a paz que o mundo a dar. Eu vou dar a minha paz. E a paz vai ser tranquilidade em tempos de guerra. Você ter convicção de que Deus, mesmo numa situação totalmente contrária, assim como a de Neemias, você ter convicção e falar, o Senhor está comigo, o Senhor está nessa batalha. É assim como Davi falou, do Senhor é a guerra, declarou perante Golias, e ali ele foi ser usado por Deus. Porque ele fez essa declaração, ele reconheceu de quem era a guerra. Cara, então Davi ele tentou buscar essa paz, meus irmãos. Uma paz e tranquilidade. E você, se Deus, quando te conduzir para a glória, aí você pensa nessa paz. Não sei se a gente vai durar 24 horas, né, bispo? Então vai ser bênção o tempo todo. Mas, meus irmãos, é um tempo de guerra, um tempo de aflições, um tempo de preço, de renúncia. Cara, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, que nele esperam.
Não adianta um preço, você tem que matar a sua carne o tempo todo, meus irmãos. É o tempo todo, a leitura da Bíblia, eu tenho que transformar minha mente. A minha mente vai sendo absorvida por tantas coisas ruins. Eu falo, Senhor, me ajuda. Isso passa na cabeça de todas as pessoas, meus irmãos. Todas. Tempos de angústia, qualquer um passou por isso. E vai passar. Aonde eu consigo superar isso? É buscando, tendo um momento de intimidade com Deus. E forçando. A oração tem que ter um preço de renúncia ao ponto de você se acostumar com aquilo e você falar uma prática que você não consegue mais viver sem. É um exercício diário, meus irmãos. Eu tenho que me indignar. Davi, ele se perdeu. E sabe o que fez Davi voltar para a presença do Senhor, meus irmãos? Uma coisa que nós deveríamos praticar. Dentro desse inconformismo, existe a ira. E eu não estou falando da ira que esse mundo dá. Uma ira contra o teu próximo. Eu estou falando uma ira contra a tua carne, contra as injustiças desse mundo e um posicionamento teu. Eu tenho que mirar, a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Mas é um comando, existe uma ira, existe uma indignação. Senhor, até quando eu vou pecar na mesma área? Até quando eu vou viver essa mornidão? Até quando eu vou deixar de buscar a tua face? Eu tenho que me indignar comigo mesmo, meus irmãos. É uma ira santa, é uma ira que vem da parte do Senhor. Ele fala, irai-vos. E o Senhor, Ele se ira todos os dias, a Bíblia fala. Se eu não me engano, o Salmo 7:11 fala isso. A gente fala, mas o Senhor, Ele ama o pecador e odeia e se ira contra o pecado. Meus irmãos, Deus não tem problema com o pecado. Nunca teve, nem vai ter. Então Ele vai se irar com o pecado. Você tem que se irar com o pecado, não Deus. Contra o pecado da tua vida. Ele se ira até muitas vezes contra o teu povo. Não se esqueça disso. Eu não quero trazer um juízo aqui, não. Muito pelo contrário. Mas nós precisamos de um posicionamento, meus irmãos. Chega de ficar ali, saindo do propósito. O Senhor te chama e tem tantas pessoas que estão precisando do seu posicionamento para ser alcançada e você não se posiciona. E a gente vai deixando isso para depois e as coisas... Jesus, ele se ira e Deus se ira quando as coisas perdem a sua finalidade, meus irmãos. Imagina Jesus chegando naquele templo, os comerciantes, os cambiadores lá, não sei como é que é o nome desse negócio, tudo vendendo as coisas lá, Jesus chegando, ele falando assim, meus irmãozinhos, por favor, não faz comércio aqui, é a casinha do Pai, por favor, tira as coisinhas daqui. Não! O Senhor se irou, meus irmãos. O Senhor saiu derrubando tudo. Imagina, você talvez não tenha essa imagem de Jesus irado, mas Ele saiu derrubando tudo e falou, ei, o que vocês transformaram a casa do Senhor? Ei, o Senhor te fala nessa noite, o que você tem feito com o meu propósito, com o propósito que o Senhor te deu? Ei, deixa aquela ira de indignação, não, de inconformismo, meus irmãos, contra essa situação, para que ela possa queimar e acender a chama no altar. Porque Davi, sabe como ele voltou para as presenças do Senhor? Davi chegou, graças a Deus que tem sempre os Natãs na nossa vida, né? Davi chega ali no momento de soberba, tá tudo todo, e Natã chega para ele e fala assim, aí, tem um cara lá, você como rei, resolve essa parada aí. Tem um cara lá que tá pegando as ovelhas, tá pegando ali os animalzinhos de um outro que não tem quase nada. E o cara não tem nada, ele está levando tudo. E Davi, peraí, quem é esse cara que está roubando as ovelhas desse pobre coitado? Ele se indignou, ele começou a se irar. Natã despertou a ira em Davi. Até que Natã falou, sabe quem é esse cara? É você. Você pegou a mulher de um dos seus soldados, você se deixou levar. Saiu do propósito, não foi para a guerra, deixou de guerrear. E Natã falou, se conserta. E Davi, no momento de ira, ele vai para a presença de Deus e se quebranta. E ali foi um quebrantamento, meu irmão, mas teve cura, teve libertação. E nós temos que chegar aos pés do Senhor, meus irmãos. Se você tiver que cair, que seja aos pés do Senhor.
Lança sobre ele todas as vossas angústias, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, lançando sobre ele todas as vossas angústias, porque até aqui ele tem cuidado de vós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas é uma questão de humilhação, de se quebrantar na presença do Senhor, meus irmãos. É o momento de você falar: Senhor, eu quero romper em fé, eu quero ter um inconformismo, de não aceitar mais isso, eu quero essa mudança, e eu coloco isso diante do Senhor é essa guerra. Os homens de Deus, meus irmãos, imagina Neemias chegando diante do muro, falando: e agora, o que eu vou fazer? Imagina Davi chegando diante de Golias. O que Neemias fez? Ele teve um inconformismo, meus irmãos. O que Davi fez diante de Golias? Ele teve um inconformismo. O que Moisés teve ali, vendo um povo sendo escravizado, ele se inconformou. A Bíblia fala até de Finéias. Finéias era um cara que haviam 24 mil pessoas mortas dentro da tribo de Israel, por conta de uma praga. E Moisés falou: ih, meu Deus, o que vamos fazer? Onde temos falhado, não sei o quê. Chega um cara chamado Finéias, ele vai lá, pega uma lança, entra numa tenda e pega o filho de Israel tendo relações com outra mulher, que era o que desagradava a Deus, que estava trazendo aquela praga, enfinca a lança naqueles dois, mata, e a praga cessa. Isso é um inconformismo, e ninguém está falando de uma ira contra o teu irmão, meus irmãos. É uma ira, uma batalha espiritual muito mais elevada, meus irmãos. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, porque Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia, glória a Deus. Coloque de pé, igreja. Amém, meus irmãos. Feche os teus olhos. Nós vamos ter um momento de um louvor. Aleluia, glória a Deus. Isso é algo que você tem que partir de você, meus irmãos. Colocar isso diante da presença do Senhor. Fala: Senhor, o que tem afligido a tua alma? O que tem abatido a tua alma? Ei, o Senhor te fala, e espere Deus, filho, espere Deus. Começa agora, você, através do teu Espírito, o Espírito Santo que habita em você, começa a pedir para o Espírito Santo ministrar a tua alma. Santo, 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 Pai, em nome de Cristo Jesus, Santo Deus, toma aqui esse ambiente com a tua atmosfera de adoração, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, é o teu Espírito Santo que tem poder para convencer, Pai. É o teu poder, Santo Deus, que pode operar nesse ambiente e convencer os corações, Pai. Por isso, em nome de Cristo Jesus, Santo Deus, entra onde não podemos entrar, Pai. Faz o que nós não podemos fazer, Santo Deus, mas que possamos sentir esse ambiente, essa transformação, algo que seja ali um fluir do Espírito Santo, Pai. Em nome de Cristo Jesus, pois nós não somos nada, nada, nada sem a Tua presença, Pai. Por isso nos ajuda nas nossas fraquezas, Pai. Em nome de Cristo Jesus, existe um povo, Pai. Volta, volta, filho. Ai, eu estou com saudade. Outra vez, eu quero perder o sono. Outra vez, vem, Senhor. Apresenta isso diante dele, igreja. Oh, santo, santo, santo. Outra vez, eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder o sono. Outra vez, queimando de amor por ti.
Volte a queimar, igreja. Ah, doce Espírito Santo. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. Sim, Deus, teu grande amor. Não endurecei os vossos corações. Cheia, Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você.